Bom dia a todos, todas. Muito bom estar aqui sempre, aos domingos pela manhã, às 10 horas, no seu café. Carinhas novas que não vieram domingo aqui, estou vendo, já retornando alguns das férias, do descanso, que é muito importante, né? Eu separei este mês aí de janeiro para falarmos sobre descanso, em razão também da proposta de janeiro, né? Que é janeiro branco, né? Que fala sobre saúde mental. E eu não poderia ficar de fora dessa campanha, até porque a minha prática me lança de forma generosa e amorosa para cuidar das pessoas. E pensar em saúde mental é pensar em você. Algumas pessoas hoje, por mais que, por exemplo, a psicologia tenha aí seus 70 anos de ciência aqui no Brasil, às vezes as pessoas ainda têm muita resistência, né? Tem muito preconceito, né? Quando de repente você fala para alguém que está fazendo terapia, a pessoa diz: nossa, tu está com algum problema, cara. O que está acontecendo? Tua cabeça está pirando, né? Você está com algum comportamento, alguma ideação suicida. Então as pessoas terminam levando para o extremismo, quando a caminhada do cuidado mental é uma caminhada de autoconhecimento, de descobertas. Às vezes as descobertas vão, de alguma maneira, causar incômodo, mas isto vai se ressignificando, né? Vai se ressignificando à medida que nós avançamos no processo psicoterapêutico, por exemplo. Ou até mesmo, se houver necessidade, né, uma procura de um psiquiatra, de uma medicação, para que você possa estar bem com você, estar bem com as pessoas, e assim você possa também trilhar o caminho com Jesus de uma forma mais saudável também. Às vezes as pessoas têm resistência e dizem assim: não, a saúde mental, Jesus cura todas as coisas, né? Jesus sana, restaura todas as coisas. Nós acreditamos nisso, inclusive. Mas quando você está com dor de cabeça, quando você está com mal-estar e não está dando conta do mal-estar ou da dor de cabeça, você procura um médico. Então, se você não está dando conta das tuas questões, dos teus problemas, das tuas dificuldades, da tua história, do teu sofrimento, então procura um profissional, que isso se chama amor próprio, tá bom? E o próprio Evangelho, a própria palavra de Deus nos ensina a termos um olhar sobre nós. Por exemplo, a recomendação de Paulo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, Paulo sabia a importância desse olhar para si, desse olhar de volta para si. O olhar de volta para o outro, apenas para o outro, tão somente para o outro, termina nos adoecendo. E o olhar somente para nós termina nos tornando pessoas extremamente egocêntricas, egóicas, e isto também adoece, porque a vida também diz respeito às relações interpessoais. Então, lembra-te que a tua vida é importante, até porque Jesus morreu por você, tá bom? Então procure um profissional, procure alguém que você possa ser escutado, sem sentença, sem julgamento, sem preconceito, para que você possa ser escutado dessa maneira, de forma generosa e amorosa pelo profissional, ok? E aí eu separei esse tema, descanso, baseado no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, acessasse a sua Bíblia, para que você possa acompanhar aí os textos, mas aí também o Rafael, de forma generosa, ele também coloca aqui nas TVs da VID, tá? Enquanto você está procurando, eu vou aqui começar a pensar, a construir algo com vocês, claro, de forma bem preliminar, porque temos aí alguns domingos para discorrer sobre o assunto. É um assunto muito interessante. A Bíblia fala sobre descanso, a Bíblia fala sobre pausas, a Bíblia fala sobre intervalos, a Bíblia fala sobre descansar em Jesus. E muitas vezes a gente tenta aí buscar meios, recursos para eliminar o nosso fardo, diminuir as tensões, procurar até mesmo uma escuta para ser cuidado, e às vezes nos esquecemos de um Deus que é Senhor do sábado. E sábado não diz respeito ao dia, é o Senhor do Shabat.
É o Senhor do descanso. Jesus é o Senhor do descanso. Quando a gente pega a palavra descanso, logo no início do livro de Gênesis, a gente vai encontrar lá. E o Senhor descansou. E o Senhor, vou usar aqui um termo, sabatinou, no sentido não do dia, no sentido da importância do descanso. E o que seria a palavra descansar, repousar? Você vai observar também no livro de Gênesis, que quando ele começa a narrativa da criação, o próprio Deus, ele diz assim, à medida que ele ia criando, ele dizia assim, caramba, não é que eu gostei disso? Isso é muito bom. Isso é bom. E no final ele dizia, isto é muito bom. Então o descanso, a gente vai discorrer mais sobre isso nos próximos domingos, diz respeito à sua satisfação por aquilo que você realizou. É descansar, é estar satisfeito pela obra realizada. Mas não acontece isso. A historiadora cultural Ana Catarina, ela fala sobre o fenômeno da exaustão, por exemplo. O fenômeno da exaustão, ela diz que engloba não apenas as questões físicas, mas diz respeito às questões emocionais, psíquicas, mentais e também espirituais. Então essa pesquisadora, ela começa a apresentar, a discorrer no seu livro, que a exaustão é um fenômeno. Então você vai conversar com as pessoas, geralmente as pessoas, estou muito cansada, eu estou muito exausta, eu não estou dando conta de tantas demandas. E aí por que existem então tantos adoecimentos, né? Por que as pessoas adoecem hoje? Porque inclusive nós adoecemos emocionalmente hoje. Porque muitas vezes nós ainda não descobrimos ou não mergulhamos neste Senhor do descanso. Aí vem as psicopatologias como ansiedade, depressão, estresse, burnout. E o burnout hoje não diz respeito só a adoecimento a partir das demandas do trabalho, o burnout diz respeito às demandas a partir das questões amorosas. E aí vão surgindo as psicopatologias, muito comum hoje no nosso dia a dia. Tem um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, é um norte-coreano, que ele fala sobre essa questão da sociedade da disciplina e a sociedade do desempenho. A sociedade da disciplina, na época, era forjada, era algo a partir da punição, a partir do chicote, a partir da crueldade. As pessoas entravam na disciplina, se tornavam disciplinados a partir da coação, a partir do chicote. E esse momento da sociedade, as pessoas se tornavam corpos docilizados, corpos dóceis, pessoas dóceis, por conta da sociedade da disciplina. Só que hoje nós saímos da sociedade da disciplina e fomos para a sociedade do desempenho. E o que seria hoje a sociedade do desempenho? A sociedade do desempenho é aquela em que você começa a desenvolver atitudes de desempenho. Por exemplo, as pessoas hoje estão mais preocupadas em ser pessoas produtivas, né? Você sai da sociedade do desempenho e se desenvolve na produtividade, e se desenvolve na positividade, e essa positividade te leva à frustração. Então, Byung-Chul Han, ele vai desenvolver isso.
E a religião terminou se apropriando desses dois momentos, tanto do momento da disciplina, como o momento do desempenho. Então, a sociedade do desempenho vai dizer que não vai existir mais divisas. Quais são as divisas? Por exemplo, se você vai para casa e leva o trabalho. Leva o trabalho no notebook, leva o trabalho no celular, leva o trabalho aqui. O que é que eu vou fazer amanhã? Como eu vou falar com alguém? Como eu vou descrever isso? Como eu vou buscar parcerias? Como posso ser ajudado? E as pessoas hoje não têm mais limites entre o trabalho e a casa. Esse ambiente, essa linha divisória não existe mais. As pessoas estão levando o trabalho para casa. E cadê o descanso? Cadê o momento de relaxamento? Cadê o momento de não fazer absolutamente nada? Cadê o momento das pausas? Cadê o momento dos intervalos? Cadê o momento para você? Cadê o momento do descanso? E aí nós somos engolidos também com alguns discursos, né? Em que você é dono de si mesmo, você é dono do seu destino, você pode todas as coisas. E aí a gente, né, algumas pessoas inclusive usam o texto que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O céu é o limite. Quanto mais rápido eu andar, mais rápido eu vou chegar aos meus objetivos. O tempo de descanso? Não, o tempo de descanso é para ser útil, é para ser produtivo. As pessoas usam os hobbies para performar. Usam os hobbies para performar. Eu preciso ser melhor naquilo que eu gosto. Eu preciso ser melhor naquilo que eu faço. Eu preciso ser melhor naquilo que eu amo. E essas performances estão passeando por aí. Eu preciso performar com o meu parceiro. Eu preciso performar com a minha parceira. E a gente começa a levar a vida com essa necessidade de se tornar pessoas que desempenham as suas funções, as suas tarefas com excelência. Eu, particularmente, eu tenho algumas críticas em relação à pessoa resiliente. Seja resiliente. Precisamos ser resilientes. É verdade, precisamos ser resilientes. Precisamos sim. Mas até que ponto a gente pode ser resiliente? Até que ponto a resiliência se torna autoagressão? Até que ponto a resiliência é saudável? Porque na resiliência e em nome da resiliência, nós podemos nos tornar cansados, fatigados, adoecidos. Em nome de um discurso, seja resiliente, porque você vai alcançar os seus objetivos. O céu é o limite. E isso tudo nós vivemos nas nossas relações sociais. No trabalho, na vida amorosa, na igreja. Então, quando o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o evangelista escreve sobre isso, ele nos aponta alguns pontos importantes para que possamos, a partir disto, construir algo na nossa relação com Deus e na nossa relação uns com os outros de forma saudável, em que o descanso possa se abrir um espaço para o descanso e não para a fadiga. Mateus 11, 28 diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam que sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Mateus escreve esse texto, verbalizado por Jesus, Mateus está dentro de um contexto
de uma sociedade do cansaço. Mateus escreve as palavras de Jesus a partir do olhar que ele tinha sobre o movimento da comunidade religiosa. A comunidade religiosa cansada. E os líderes religiosos que adoeciam as suas comunidades de fé. Por exemplo, naquela época existiam 248 mandamentos positivos, ou seja, faça isso. E 365 negativos, não faça isso. Totalizando 613 mandamentos. Você acha que é só os 10 mandamentos? De forma alguma. 10 mandamentos são o início dos mandamentos. E à medida que o povo foi construindo a sua concepção e a vivência nas relações, Moisés entendeu que colocar mais leis seria importante para o povo. 613 mandamentos, fora as tradições rabínicas, que passa de 600. Fora as tradições rabínicas, que passam de 600. Então, totalizando, dá 1.200 mandamentos. Porque as tradições rabínicas só ficavam no mesmo pé de igualdade aos mandamentos. Por exemplo, os discípulos de Jesus foram criticados por não lavarem as mãos. Tradição rabínica. Interpretação da lei. Tinha a lei e tinha a interpretação da lei que se tornavam tradições rabínicas. Os discípulos de Jesus foram criticados quando no dia de sábado eles estavam colhendo espigas, quando não deveriam trabalhar. Então você percebe que a época, a caminhada religiosa era muito pesada, era muito difícil. E aí, surpreendentemente, sensivelmente, surge o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. Quando ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados. E olha essa sensibilidade de Jesus. Olha essa sensibilidade de Jesus ao perceber que a sociedade estava cansada. Olha essa percepção de Jesus ao perceber que a religião adoecia. Olha essa proposta de Jesus ao falar que a religião daquela época estava aprisionando as pessoas em mandamentos. Existe uma diferença dos mandamentos de Moisés, da lei mosaica e das tradições rabínicas para as leis de Jesus. Existe uma diferença aqui. Porque os religiosos diziam o seguinte: faça isso, não faça isso. E você, minha amiga, se vira. Dá teu jeito. Não quero saber como você vai fazer. Não quero saber como você vai deixar de fazer. Eu não me importo qual estratégia você vai formular para fazer. Que meios você vai utilizar para não fazer mais. Os mandamentos estão aqui e cabe a você cumpri-los. Esta era a maneira. A maneira de Jesus é diferente. A maneira de Jesus é sensível. A maneira de Jesus é leve. A caminhada com Jesus é saudável. A religião que macula isso. A religiosidade que se propõe a conduzir este homem na sua relação com Deus é que mancha isso. O Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus é: olha, está aqui os mandamentos. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Vem trilhar comigo este caminho. Vem trilhar comigo esta existência. Vem caminhar comigo todos os dias.
Eu te mostro não apenas o que você precisa fazer e ser, mas eu vou estar ao teu lado para que você consiga fazer e ser. Aqui está um grande paradigma. Aqui está um grande corte de Jesus. Jesus não é aquele ser, não é o Deus que diz, faça lá e dê seu jeito. Jesus diz, faça lá, porque eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o Jesus que se propõe a caminhar conosco. É o Jesus que nos enxerga no nosso cansaço. É o Jesus que percebe as nossas dores. É o Jesus que enxerga e consegue sondar o nosso ser. É o Jesus que penetra dentro de nós e diz, eu te conheço. Eu sei quem você é, eu sei das tuas limitações, eu sei das tuas dificuldades, eu sei das suas fragilidades, e eu estou aqui para caminhar com você, mesmo sabendo tudo isso de você. Mesmo você estando cansado, mesmo você estando fadigado, mesmo você querendo desistir da caminhada comigo, mesmo assim eu continuo contigo. Esse é o Jesus, cara. Esse é o Jesus. Que ele diz assim, ama teu inimigo, mas eu estou contigo. Oferece a outra face, mas eu habito dentro de ti. Eu estou aqui para caminhar contigo. Então quando ele diz, vinde a mim todos vocês, é a percepção e a sensibilidade do olhar de Deus sobre nós. Porque ele foi ser humano. E seres humanos cansam. E seres humanos precisam de descanso. E ele faz esse convite exatamente para aqueles grupos, principalmente, que estavam sendo engolidos, machucados e adoecidos pela religiosidade. Então vocês que estão aí, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vinde a mim todos vocês que estão cansados. E a promessa de Jesus é o quê? E eu vos darei descanso. Em outra versão, que eu prefiro ficar com descanso, ele vai dizer, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha só que interessante sobre essa questão de jugo, né? O que é essa questão de jugo? Era uma parte de madeira, um recorte de madeira que uniam dois gados, um no outro. Esses gados eram tratados tipo como escravos. Não tinham escolhas. Precisavam ser escravos. No chicote. Lembra algo? Você precisa ser disciplinado para ser escravo. Por isso que eu não gosto desses discursos religiosos. Que diz assim, olha, cuidado com a mão de Deus. Olha, tu não deste o teu dízimo esse mês, cuidado com o gafanhoto devorador. E é bem verdade que a vida não é contra dízimo, tá? Mas é quando você manipula as pessoas, se elas não fizerem isso ou aquilo, a mão de Deus vai pesar sobre ela. E a mão de Deus já pesou sobre Jesus, não vai pesar sobre você, sobre mim, sobre ninguém. Eu ouvi do Felipe hoje falando dessa semana que até a ira de Deus é uma manifestação do seu amor, porque não é implacável, não é cruel, é amorosa, é generosa, é cuidadosa. Ele olha para nós e diz, como é que eu vou alcançar esse cara? Eu vou alcançar desse jeito porque eu já conheço ele. Às vezes na nossa maneira de lidar com gente, às vezes as nossas frases, na intenção de ajudar, termina prejudicando, às vezes até machucando mais. Jesus não faz isso. Jesus olha para nós e diz assim, eu vou arrumar um jeito aqui para alcançar esse cara. Eu vou usar uma estratégia aqui, de uma forma mais humana, né? Para alcançar esse cara. Esse é o Deus
generoso. Então, quando fala desse jugo, é o jugo que gera escravidão. Então, quando Jesus fala assim, o meu jugo é suave, em outras palavras, ele diz, o meu jugo é tranquilo. O meu jugo não é esse jugo que adoece, que machuca, mas é um jugo em que você pode sentir gentileza, bondade, misericórdia, graça. E o meu fardo é leve porque não é opressivo, não é doloroso, não é cruel. Então Jesus está dizendo para nós hoje, que a caminhada com Ele, a caminhada religiosa que nós queremos viver aqui enquanto comunidade de Jesus, precisa ser uma relação entre nós e nós mesmos, entre nós e Ele, uma caminhada leve, não opressiva, uma caminhada gentil, em que eu olhe as falhas do outro e diga assim, caramba, esse cara está vacilando, está deslizando aqui, mas eu tenho também os meus deslizes. Eu tenho também as minhas dificuldades. Eu tenho também as minhas fragilidades. Eu sou ser humano tão quanto ele é ser humano. Então o jugo de Jesus é suave, é leve, é gentil, é bondoso. Então, enquanto as leis e as tradições rabínicas adoeciam as pessoas, a caminhada de Jesus é uma caminhada de relacionamento restaurador. Então, o convite de Jesus é para viver um relacionamento com Ele. Um relacionamento em que Ele faz o convite, vinde a mim, ou seja, venham comigo viver um relacionamento. E quando a gente vive o relacionamento com alguém, a gente vive uma experiência com esse alguém. E aí Jesus faz um convite para um relacionamento com ele. Jesus faz um convite para viver uma experiência com ele. E Jesus convida para aprender com ele. Então ele faz o convite para você viver uma experiência com ele e para você aprender com ele. A vida com Deus, para ser leve, para ser saudável e para ter uma relação com Ele de descanso, não é só de aprendizado, não é só de resultado, não é só de desempenho, porque se isso inserir na sua agenda apenas, você vai adoecer e não vai ter espaço para o descanso. Às vezes a gente vai conseguir, precisa ter um desempenho. O problema não é o desempenho, o problema não é a disciplina. O problema é nós mergulharmos um ou no outro de forma cruel. E nós, aqui da VID, nós queremos ser essa comunidade em que nós possamos caminhar juntos com Jesus de forma saudável, leve, tranquila e gostosa. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É o convite de Jesus para todos. Vinde a mim vós, vinde a mim vocês, vinde a mim mulheres, homens, para viver essa relação de experiência, de aprendizado com Jesus. Mas às vezes nós nos comportamos de uma forma diferente, queremos trilhar um caminho bem distante disso. Um caminho em que a gente quer sugar em nós toda a nossa energia, toda a nossa força. Talvez para mostrar para o outro quem somos. Talvez para mostrar para o outro o nosso valor. Talvez mostrar para o outro a nossa importância. Talvez mostrar para o outro as nossas qualificações. Isso gera sobrecarga. Mas não apenas isso. Às vezes nós carregamos muito aquilo que é do outro. A sobrecarga é a exaustão a partir daquilo que também é do outro. Sabe aquela responsabilidade, 100%, porque você diz assim, essa responsabilidade é minha, e a responsabilidade do outro? E o dever do outro?
e a parte do outro. Não estamos nesta caminhada para trazer aquilo que é do outro para nós, mas a caminhada com Jesus é a caminhada uns com os outros. Eu posso ser suporte seu, eu posso te ajudar a carregar algumas coisas, mas eu não posso carregar tudo, porque senão eu vou me sobrecarregar. E por isso que o convite de Jesus é para os cansados e sobrecarregados. É para aquilo que não é seu. É para deixar aquilo que não é teu. Você pode ajudar, mas você não pode carregar aquilo que é do outro. Porque senão você vai adoecer. E sabe o que acontece? Você começa a provar para o outro o seu valor. Você começa a carregar muito aquilo que é do outro e pouco aquilo que é seu. E aí, olha. Vai acender? Sem energia. Sem força. Totalmente cansado. Inclusive, a definição de burnout é isso aqui, ó. Não tem mais nada. Foi embora tudo. Talvez tenha ido embora tudo com o outro. Talvez tenha ido embora tudo para algum lugar que você desconhece. Essa energia não tem mais. Essa vitalidade não tem mais. Esta força não tem mais. Mas presta bem atenção aqui. Jesus quer te trazer descanso. Porque Ele é o Senhor do descanso. O que você está fazendo na sua relação com Ele? O que você está fazendo na sua relação com a sua comunidade de fé? O que você está fazendo, como você se relaciona com a sua família? E o convite de Jesus é: vinde, venha, porque eu garanto o descanso, porque eu sou o Senhor do descanso. Eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento e pensasse o que é que pode ser deixado, o que é que pode ser largado, o que é que pode de repente ser deixado para trás. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e tenho absoluta certeza, que esse Jesus, que te ama demais, quer te oferecer descanso. Descanso que talvez teus pais não consigam te dar, te oferecer. Descanso que talvez a sua esposa ou seu esposo não dê mais conta. O descanso que Jesus quer te oferecer é um descanso que ninguém pode dar. Porque descansar nele é ter absoluta certeza que nós somos cuidados por Ele. E Jesus não caminha com você para uma direção que vai te machucar ou se distanciar até mesmo de você mesmo e dos outros. A direção de Jesus com você é uma direção, como Paulo diz, um caminho sobremodo excelente. Eu não estou falando que as dificuldades não cheguem, que as demandas parem, que algum tipo de adoecimento chegue até você. Não estou garantindo nada com isso. Porque a única garantia que nós podemos ter é a certeza da presença de Deus na nossa caminhada. Está conosco. Então eu queria que você saísse daqui com esta certeza, que você não precisa correr sempre, que você não precisa performar sempre, que você não precisa fazer descobertas e buscar uma versão de si mesmo sempre. Isso é desempenho. E desempenho cansa.
Mas diga assim: Senhor, eu estou satisfeito com o meu dia. Eu estou feliz com o meu dia. Eu estou alegre com o meu dia. Talvez não tenha sido como eu idealizei, mas eu cheguei até aqui. E o Senhor cuidou de mim. Eu quero agora descansar, se preparar para dormir. E como um sono tranquilo, o Senhor vai te dar. Não inculte ou não traga para você essa necessidade adoecida de sempre fazer algo extraordinário e excelente. Você pode tentar. Você pode tentar, mas não se frustre por não conseguir. Porque a sociedade do desempenho é a sociedade que adoece. É a sociedade que machuca. É a sociedade que oprime as pessoas, desconfigurando elas mesmas. Jesus veio restaurar tudo isso. Jesus veio mudar tudo isso. Porque a morada dele é uma morada de restauração permanente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã e por tudo que nós aprendemos. Por tudo que nós cantamos, inclusive. Muito obrigado por tua presença em nossas vidas. Muito obrigado porque é o teu Espírito que nos garante a certeza desse descanso. E como é bom descansar em ti. Como é bom repousar em ti. Como é bom, Senhor, estar em teus braços, sendo cuidado por ti. Nos ajuda a compreender a profundidade do Evangelho, dessa saída de uma sociedade que nos leva a cada dia mais à produtividade, custe o que custar. Que o Senhor venha nos abrir a mente, nos abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar o caminho que Tu queres para nós, para as nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa relação uns com os outros, na nossa relação contigo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.